Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez nesta noite, reunidos para este momento de entrelaçamento de corações, onde faremos um pequeno estudo de reflexão, em seguida um momento de interiorização. Então vamos aproveitar esse momento para buscar o refrigério de alma, o benefício que nós desejamos que Jesus nos conceda, buscando manter a nossa mente elevada, o nosso sentimento acompanhado pela nossa boa vontade de querer sentir o bem, de querer perceber o bem em nossas emoções. Então vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos conceda nesta noite a sua paz, para que nós possamos perceber com as nossas emoções, com a nossa razão, no que nós necessitamos aprender, o que nós necessitamos sentir. Muito obrigado, Jesus, por esse instante, nesse momento em que nós, como humanidade, necessitamos nos unir em torno do amor, esse sentimento sublime que nos permite experimentar a presença divina em nossos corações. E assim fazemos o bem para os nossos irmãos e não o mal. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, nos envolva, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, após esses instantes iniciais, nós vamos fazer a leitura e a reflexão do capítulo 23 do livro Rumo Certo, esta obra que é de autoria do Espírito Emmanuel, editada pela Federação Espírita Brasileira, psicografada por Chico Xavier, nosso querido Chico, que nos trouxe centenas de livros para o nosso deleite, para a nossa instrução, para a nossa paz. O capítulo de hoje está intitulado Autoaprimoramento. Quando falamos de auto, né, significa o aprimoramento de nós mesmos. Só fazendo um parêntese aqui, né, nós temos uma grande, às vezes, preocupação em querer mudar os outros, aperfeiçoar as outras pessoas, né, trazê-las para um estado de alma, de comportamento, de sentimento que nós imaginamos seja o melhor. Não há dúvida de que, na maioria das vezes, a gente quer o melhor realmente para os nossos irmãos. Mas cada um só muda quando se autoaprimorar, quando se modificar, quando construir em si os valores que precisa para a sua caminhada. Muitas vezes, nós até sabemos que aqueles valores são os melhores, mas falta-nos a vontade firme, o querer, o desejo mesmo de mudar, de prosseguir. Inviabilizamos muitas vezes a nossa própria felicidade, inviabilizamos a nossa paz e criamos problemas de difícil solução e de longo curso. Por isso que é preciso prestarmos atenção para irmos nos aperfeiçoando, valorizando as coisas boas e nobres que a nossa vida tem, as coisas belas que Deus colocou no nosso caminho. E nós não precisamos de nada mais além. É a nossa ilusão que nos faz isso. Faz a gente acreditar que nós deveríamos viver outras experiências, né, outras coisas que não são aquelas que nós estamos sendo convidados neste momento a viver. Esse momento existencial, essa encarnação, é um momento muito importante para todos nós, para o nosso aprimoramento, para o desenvolvimento de faculdades que nós precisamos. Diz Emmanuel para nós: tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Então, nós confidenciamos, né, dificuldades nossas com os outros, mas nós também alimentamos coisas de gênero semelhante
em nosso próprio coração que aquelas que nós reclamamos em relação às outras pessoas. Como vencer os nossos conflitos interiores? De modo a eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade, indagamo-nos. É uma pergunta interessante que nós devemos nos fazer. O Emmanuel está nos fazendo na condição de quem pergunta para si mesmo: como vencer os nossos conflitos interiores? Se é conflito, quer dizer que existe uma luta entre o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Existe aí em nosso coração o chamado conflito de interesses. Aqueles interesses voltados para as experiências que nós já vivenciamos, menos felizes do ontem, e os interesses do hoje, que trouxemos para implementar, para desenvolver, para colocar em prática. E a gente tem uma tendência a querer voltar para os velhos sítios onde nos comprometemos, para as velhas experiências negativas, carcomidas, e já nos levaram a tantas dores, e que nessa vida pode nos trazer também muitas dores e dores para o futuro. E ele diz: de que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda caracterizam a nossa individualidade? Aquelas tendências, né? Aqueles arrastamentos que nos levam para esse ou aquele comportamento. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma fala que diz assim: todos temos arrastamentos, e que eles existem mesmo, mas nenhum arrastamento é irresistível. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos parâmetros para avaliar a nossa conduta, que é o Evangelho de Jesus. Quando nós adotamos o Evangelho do Cristo no nosso comportamento, nós temos condições de avaliar a nossa caminhada e não darmos pasto àquelas paixões negativas, aquelas tendências inferiores, como ele coloca aqui, que vão nos arrastando para os velhos comportamentos e que tantos males nos trazem. Chegam, olha a ironia, né? Na busca de buscarmos alguma coisa que nos satisfaça, que nos traga alegria, que nos traga felicidade, nós construímos exatamente o contrário. Nós construímos a nossa infelicidade, dores para experimentar, aflições, lágrimas. É isso que nós construímos, é isso que nós encontramos no caminho. Quando damos vazão às tendências negativas. Se elas existem, existem. Mas elas não são irresistíveis. E diz o Livro dos Espíritos que se a gente fizesse um esforço pequenino, nós conseguiríamos melhorar. De que modo esparzir a luz, se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Puxa vida, é uma pergunta também dolorosa. O Emmanuel aqui, ele mexe na nossa ferida. Como esparzir luz se a gente ainda gosta e se afina com a sombra? Existem muitas sombras dentro de nós. Existem muitas tendências negativas que são sombras, realidades da nossa personalidade não modificadas, que são lugares onde a gente pode se perder. Nós precisamos fazer luz, né? Tomar a luz do Cristo, como ele nos ensinou, fazer brilhar a nossa. Não tem como fazermos brilhar a nossa luz, como nos aconselhou Jesus, se nós não tomarmos como regra de conduta as luzes oferecidas por Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Sem tomarmos para nós a luz de Jesus, não temos como iluminar essas regiões sombrias da nossa natureza, que podem nos levar a determinadas derrocadas, a sofrimentos, a dores, a desesperos, a mesmo sabendo continuarmos planejando e praticando aquilo que nós não devemos praticar, especialmente o mal. Mas tudo, né? Tudo que se refere à nossa própria conduta. E perdemos tempo longo na introspecção, sem proveito do qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Então, aí ele continua dizendo aqui: ponderemos, entretanto,
que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Né? Somos, então, em realidade, todos doentes. Somos todos ignorantes, que precisamos nos curar e precisamos aprender. Então, se a escola fosse permitida somente aos dignos, quem seria para o aprendizado, né? Se nós fôssemos impedidos de trabalhar para melhorar quem somos, conforme as possibilidades que temos, o que seria de nós? Deus não nos pede mais do que nós possamos dar. Porém, temos que ser profundamente honestos naquilo que estamos dando. O que estamos oferecendo em benefício de nós mesmos, à nossa própria vida, a vida que temos. Nós oferecemos à nossa própria vida aquilo que nos beneficia ou que nos prejudica. Então é necessário perguntar o que nós estamos oferecendo. O Emmanuel está fazendo uma série de perguntas e nós nos fazemos essa. Será que eu quero realmente ser uma pessoa espiritualmente civilizada, que não apenas contenha o conhecimento, as letras, mas que também tenha a moral, para ter um comportamento superior, um comportamento delicado, voltado para as questões espirituais, que são questões sublimes, doces, delicadas, nobres. Se nós ficamos aqui no mundo grosseiro, acostumados com as sensações, com as emoções inferiores, o que será de nós? Senão retornarmos à Terra na condição de seres da selva, seres embrutecidos, que ainda carecem de muito esforço para sair da selva, tornar-se espiritualmente uma pessoa civilizada, dócil, que precisa e deve buscar a sua elevação para fazer brilhar a sua luz, como nos falou Jesus. Então, seguindo, o Emmanuel diz assim: felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Então nós já temos condição de saber onde está a nossa fraqueza, como diz o Emmanuel. Nós temos e devemos nos felicitar por isso, por podermos já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Eu tenho problema nessa área, nessa outra área, naquela área ali. Esses são os meus problemas. Porque com isso, nós também temos condição de implementar um plano de salvação. Não para os outros, mas para nós. De salvarmos-nos da condição onde nos encontramos, das funestas consequências de permanecermos quem somos. E essa é a salvação. Salvar-se das funestas consequências de permanecer-se como se é. Então nós já temos condição de identificar qual é o meu problema. Eu sou maledicente. Eu tenho o hábito, tenho um comichão que me faz falar dos outros. Eu tenho pensamentos maldosos, né, em relação às pessoas, de inveja, de ciúme, ou até mesmo querendo o mal dos outros, especialmente daqueles que não me agradam. Eu sou uma pessoa sensualista, que não consegue controlar os meus impulsos, que dou pasto aos meus olhos como se a minha alma tivesse entregue a todas as experiências que pudesse ter nesse mundo, esquecendo as experiências nobres onde eu estou e com quem eu estou e onde eu estou vinculado, minha família, meus amores, meus afetos, meus amigos, meus irmãos. Eu fico então vulnerável dentro da minha sensualidade. Eu sou uma pessoa ambiciosa, que não mede esforços para ter o que quer ter, passando por cima de todo mundo. E assim por diante, etc. Podemos ir longe falando o que poderia ser a nossa paixão. Os vícios físicos, os vícios morais, os vícios intelectuais. Quanta coisa pode nos levar a
a derrocada. E nós já conseguimos definir, porque todo mundo sabe, a gente pode não admitir diante das pessoas, mas na intimidade nós sabemos qual é a nossa fraqueza. Então isso é um passo muito importante no progresso espiritual, porque a gente pode fazer o quê? Trabalhar, atuar em auxílio da própria cura e do burilamento, do fazer, como ensina Kardec, grandes esforços para domar as nossas más inclinações. Então nós fazemos esforços, domamos as nossas más inclinações e vamos nos curando da nossa imperfeição. Como consequência, experimentamos alegria, esperança, paz, e a nossa vida vai ficando boa, e tudo em nós funciona. Tudo no nosso corpo funciona, tudo na nossa alma funciona, todas as experiências que nós vivenciamos são planificadoras, que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra. Não padece dúvida que somos espíritos endividados. Acabamos de falar agora. Todos temos mazelas. Voltamos à Terra para corrigi-las. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e os problemas do mundo íntimo. Precisamos dar mais atenção ao nosso mundo íntimo, menos o dos outros. Ficamos preocupados com como as pessoas são e esquecemos de olhar como nós somos. É isso que nos importa. Pedro, reclamando para Jesus, ele diz a ele: que te importa aos outros, Pedro? Segue-me tu. Então, quem é que tem que seguir Jesus? Sou eu. Quem tem que melhorar? Sou eu. As outras pessoas vão fazer isso quando acharem que devem, quando for conveniente para elas. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Né? A gente precisa servir a todas as pessoas, dando a nossa contribuição. Cultura é a soma de lições indefinitivamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, a cultura é o acúmulo do conhecimento. Eu vou repetindo, 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 adquiro cultura. Agora, a virtude é o resultado das experiências recapituladas na vida. Então, para eu adquirir uma virtude, eu preciso repetir aquelas ações que me levam a desenvolvê-la. Da paciência, da tolerância, do amor ao próximo, do perdão. É preciso repetir, tanto é preciso repetir para adquiri-las que Jesus falou a Pedro: não é 7 vezes que você perdoa, Pedro, mas é 70 vezes 7 vezes. Dizendo: perdoa sempre, Pedro, porque o perdão é bom para ti, nem sempre para quem recebe o perdão, que pode tornar a fazer ou não modificar a sua vida fazendo com outros a mesma coisa. O perdão é bom para quem perdoa. De tanto perdoar, aprendemos a não nos ofender. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Então Jesus dá uma chave para a gente saber se a gente realmente é um seguidor de Jesus, desejando praticar, porque não são as coisas que a gente faz que indica que nós somos seguidores de Jesus, não são as atividades religiosas que indicam isso. Mas, claro que através delas podemos realmente nos tornarmos pessoas dignas, né, de serem chamadas seguidores dele, discípulos dele. Então, reconhecereis pelos frutos. Então, se eu falo uma coisa e faço outra, os meus frutos são como? Por ali me avaliam, por ali eu me avalio. Quais são os frutos que eu estou dando? Temos que nos perguntar. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação. Diligenciando buscar isto, sim, agir, servir, melhorar-nos sempre. Então não adianta a gente ficar lamentando, reclamando, se autopunindo. Não vai funcionar. Também não adianta ser conivente, não adianta sabotar, né? Não ser honesto com os próprios propósitos. Também não resolve. É necessário que a gente procure
e busque essa melhoria. Sempre agir para melhorar. Porque diz aqui, ó, como nós estamos usando o tesouro das horas. Muitas vezes a gente está numa atividade espiritual, numa atividade de bem, numa atividade nobre, e a gente está inquieto, doido para aquilo acabar, para ir fazer alguma coisa que a gente não deve. Para perder o nosso equilíbrio numa atitude, num comportamento leviano, que vai nos trazer aflições e dores, quando deveríamos ter estado lá de corpo e alma, onde nós estávamos fazendo aquilo que nós estávamos fazendo. Então, adianta queixas, queixar-se de si mesmo, queixar-se dos outros? Não. Adianta a autocondenação, condenação dos outros? Não. O que adianta? Agir, servir, melhorar-se sempre. E aí ele conclui dizendo assim: em tudo que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Então, receberemos de Jesus conforme a produção que nós tivermos. Então, se nós damos bons frutos, o Senhor também investe mais na planta que somos, vitalizando-nos e auxiliando-nos sempre. Não que Ele nos abandone quando nós estamos fazendo isso, mas ficamos entregues aos vapores morbíficos, àquelas vibrações negativas, àquela atmosfera que muitas vezes paralisante que nos envolve, levando-nos à anestesia da consciência para fazermos o que nós não devemos. E então, não percebemos Jesus. Pelos bons frutos, nós percebemos Jesus quando Ele nos envolve sempre. Então tem que pensar, fazer e falar, sempre, né? Doando de nossa parte o melhor aos outros. Mesmo, como disse Madre Teresa de Calcutá, mesmo que as pessoas não mereçam, que a gente acredite que elas não mereçam. Eles precisam. Aqueles que nos amam, que nós amamos, nós devemos a eles o nosso bem. Aqueles que não são, no nosso entendimento, bons, de forma nenhuma, que merecem muitas vezes censura que nós não devíamos, mas temos. Esses precisam do nosso carinho, da nossa atenção e do nosso melhor. Vamos então, nesse instante, mergulharmos no clima de gratidão, sentindo as vibrações amorosas, doces, eternas de Jesus. Vamos percebê-lo nos envolvendo. Suas vibrações tomando conta da nossa natureza, atingindo as regiões mais delicadas do nosso espírito, onde se encontram aqueles condicionamentos, aqueles hábitos que nós precisamos modificar. Não importa o que estamos passando, em que campo seja, ou em que campo for, o que nos importa é percebermos nesse momento o quanto somos amados, o quanto somos cuidados pela bondade de Jesus. E sentindo essa atmosfera amorosa, doce, que nos acolhe nesse instante, vamos dizer a Ele, o divino amigo, nosso mestre, nosso Senhor, nosso guia, nossa luz, nossa esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.